Há histórias que parecem nascer do pó das bibliotecas. E há outras que parecem escritas no céu, com tinta de fogo e silêncio eterno. No coração do Oriente, duas nações se encaram como sombras antigas que nunca se esqueceram: Israel e Irã. Mas a Bíblia os conheceu muito antes das bandeiras, dos mísseis ou das fronteiras. Ela os chamou por outros nomes. Ela viu esse conflito antes que ele começasse. E se o que estamos testemunhando agora for apenas o eco de uma profecia há muito selada? E se os reis de hoje forem apenas peões num tabuleiro que foi sonhado por profetas e revelado por anjos? Você está prestes a entrar numa história que não é contada nos noticiários, mas sussurrada nas entrelinhas das Escrituras. Mas antes de continuar, pare um instante. Pense em tudo o que tem acontecido ao seu redor. Se esse tipo de verdade mexe com algo dentro de você, se ainda há um eco de eternidade no seu coração, então caminhe comigo até o fim deste vídeo. Porque talvez você esteja prestes a enxergar o invisível por trás da guerra. Muito antes de Israel ser nação, foi semente. Uma semente lançada não na terra, mas no coração de um homem que ousou crer no impossível. Abraão ouviu um chamado que não vinha de um trono terrestre, mas de uma voz sem forma, que dizia: sai da tua terra, e eu farei de ti uma grande nação. Mas como fazer uma nação, se não há filhos? Sara era estéril. O ventre onde a promessa deveria florescer, estava seco. O tempo zombava da fé. E em meio ao desespero, surgiu uma solução humana. A serva, Agar. E dela nasceu Ismael. Mas o Eterno não escreve suas histórias com atalhos humanos. Ele espera o tempo certo, para que o milagre seja incontestável. Um dia, sob a luz das promessas esquecidas, a palavra voltou: Sara terá um filho. E ela riu. Não de alegria, mas de incredulidade. Mas até o riso foi transformado em profecia. Pois Isaque, o filho do riso, nasceu do ventre onde só havia silêncio. E assim, de um ventre morto, nasceu uma promessa viva. Isaque, filho da promessa. Ismael, filho da pressa. Duas linhagens. Dois caminhos. Dois destinos que ainda hoje se entrelaçam em conflito. De Isaque veio Jacó. De Jacó, as 12 tribos. E destas tribos, Israel. Uma nação que nasceu de um milagre. E que sobrevive apenas por outros tantos. Enquanto Israel nascia como promessa, no Oriente, uma força silenciosa crescia com sabedoria, arquitetura e poder. A Bíblia a chamou de Pérsia. Hoje, nós a conhecemos como Irã. Nem todo inimigo começou como inimigo. E nem todo aliado permaneceu leal. A história da Pérsia é marcada por uma linha tênue entre luz e trevas. Entre servir ao propósito divino e resistir a ele. Ciro, o grande rei dos persas, foi chamado, surpreendentemente, de ungido do Senhor. Sem conhecer o Deus de Israel, ele libertou os judeus do cativeiro babilônico, permitindo que Jerusalém fosse reconstruída. Um rei gentil, usado como instrumento sagrado. Mas o tempo, como os rios persas, muda de curso. E a Pérsia que antes abençoou, ressurge nas páginas finais das Escrituras com outro semblante. Em Ezequiel 38, a Pérsia reaparece. Agora como aliada de Gog e Magog. Uma coligação de nações contra Israel, nos últimos dias. O Irã moderno carrega o legado da antiga Pérsia. Mas também carrega um novo rosto. O de um regime que jurou varrer Israel do mapa. A terra que um dia libertou, agora ameaça. O reino que já foi bênção, agora sonha com destruição. Mas talvez esteja se cumprindo um papel que o céu já escreveu há séculos. Não se trata apenas de geopolítica.
mas de linhas invisíveis traçadas no tempo eterno. Porque às vezes, um antigo amigo retorna como inimigo. E o palco que parece terreno, é apenas sombra do verdadeiro conflito. O espiritual. Existem guerras que nascem da ambição dos homens. Mas existem outras, que nascem da colisão entre o tempo e a eternidade. O profeta Ezequiel viu o que ainda não aconteceu. Viu terras do norte se unirem à antiga Pérsia. Viu cavalos que agora são tanques. E arcos que hoje se chamam mísseis. Seria coincidência? Ou estamos diante da arquitetura do inevitável? Eles tramam astutamente contra o teu povo, dizia o salmista. Dizem, venham, vamos riscar Israel do mapa. E essa mesma frase ecoa hoje, não em salmos, mas em discursos políticos. Zacarias viu Jerusalém se tornar um cálice de tontura para as nações. Um fardo pesado demais. Mas que todos insistiriam em levantar. A Terra Santa será o ponto de colisão. Não por petróleo, nem por orgulho, mas por algo mais antigo que a própria terra. A promessa. E então virá o silêncio. O mundo pedirá paz. Assinarão tratados, celebrarão trégua. Mas a Bíblia já avisou. A paz será apenas uma pausa. Um respiro antes da tempestade final. As profecias não são ficção. São relógios do céu, marcando a hora onde fé, fogo e destino se encontrarão. Quando Israel ressurgiu das cinzas da história, foi uma nação distante do Ocidente que disse, sim, eles estão de volta. Os Estados Unidos foram o primeiro a reconhecer Israel. E desde então, uma aliança invisível e poderosa se formou. Mas seria essa união apenas política? Ou há algo mais, antigo e invisível em ação? Os profetas disseram que quem abençoasse Israel, seria abençoado. Mas não disseram que seria fácil. A mesma nação que protege, também é pressionada. Entre manter a promessa ou preservar a paz. Entre a verdade e a diplomacia. Será que os Estados Unidos estão ao lado de Israel por fé? Ou apenas por estratégia? Seriam eles um instrumento profético, ou uma peça manipulada por mãos invisíveis? Talvez, como Ciro, o rei persa, eles estejam cumprindo um papel que desconhecem. Pois até os impérios obedecem o roteiro do céu, mesmo sem lerem o texto. Há uma guerra acontecendo. Mas não há que aparece nas manchetes. É uma guerra entre reinos. Entre luz e trevas. Entre o visível e o eterno. Israel e Irã, tanques e tratados, foguetes e escudos. Tudo isso é sombra. Reflexo de uma batalha mais antiga do que a própria humanidade. O povo de Deus é sempre o alvo. Porque quem carrega a promessa, também carrega o peso do ódio invisível. Mas neste campo de batalha, as armas não são mísseis. São orações. Fé e coragem para ver além do que os olhos permitem. A guerra visível pode ter cessar-fogo. Mas a guerra espiritual só termina quando a verdade triunfa. E até lá, não lutamos com medo, mas com esperança. E no momento da trégua, o mundo respirou. A guerra, ao menos por um instante, calou-se. Tratados foram assinados. Homens apertaram as mãos. As câmeras registraram sorrisos que não alcançavam os olhos. Mas a Bíblia não nos ensina a dormir sob o som da palavra paz, sem discernir o que ela esconde. O silêncio da guerra visível pode ser apenas a respiração funda do mundo antes de um terremoto profético. Porque Deus não mede o tempo como os homens. Ele mede o tempo pelas promessas. E se estivermos vivendo exatamente no intervalo entre a última trombeta e a próxima revelação? E se este cessar-fogo for o último antes da batalha final? O palco está montado.
As peças estão em posição. O mundo assiste. Mas poucos discernem. Esta não é apenas uma guerra entre nações. É uma guerra entre destinos. Entre promessas feitas, e promessas prestes a se cumprir. E você? Assistirá tudo como quem vê um filme? Ou ouvirá o chamado por trás das manchetes? Se essa história tocou algo dentro de você, então talvez seja hora de olhar para além das notícias, de abrir a escritura, de preparar o coração. Porque há uma guerra que se aproxima. Mas também há um rei que retorna.